Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode personalizar o nosso menu aqui superior do nosso site, criando novos itens, modificando o estilo do nosso menu, tá ok? Então para isso eu vou iniciar clicando aqui primeiro em editar e aqui do lado esquerdo eu já consigo começar a criar novos menus, tá ok? Então aqui no final eu vou criar um menu chamado Serviços. Eu vou escolher essa opção Rótulo, porque esse menu vocês vão ver que ele não vai ser clicável, tá? Ele vai ser só um menu que ao parar o mouse em cima dele, ele vai exibir outras opções, tá ok? E aí essas opções vão se chamar Serviços, tá ok? Então vai ser um menu chamado Serviços, eu vou clicar aqui em OK, já aparece o meu menu aqui. Agora eu vou criar um outro menu aqui embaixo, e aqui eu vou realmente criar um menu clicável. Por enquanto eu não tenho um link para colocar aqui, mas eu vou chamar esse menu de solicitação de reembolso, tá ok? E aqui, por enquanto, eu vou colocar aqui www.google.com. Por enquanto vai ser só isso que eu vou colocar aqui, só para a gente conseguir criar o nosso menu. Aqui poderia ser qualquer link, tá, pessoal? E aí aqui no curso a gente vai aprender a criar páginas no SharePoint, nós vamos aprender a criar listas, nós vamos aprender a criar bibliotecas, e todas essas coisas que eu falei agora que a gente vai aprender a criar, elas têm um link. E aí a gente poderia cadastrar no menu esses links, tá ok? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, vou clicar aqui em OK. E ele cadastrou aqui esse menu. Só que eu quero que esse menu seja filho desse, tá? Quando eu parar o mouse em serviços, eu quero que seja exibido esse. Depois vocês vão ver na prática. Então, eu vou colocar ele e falar criar sublink. E aí ele fica aqui debaixo dos serviços, tá? E aí aqui agora eu vou aproveitar que ele já está debaixo e vou criar um outro filho para serviços, que vai ser, vou colocar aqui de novo, vou colocar um outro site, tá? Vou colocar aqui www.bing.com. E aqui eu vou falar que é solicitação de férias, tá ok? Solicitação de férias. Vou clicar em OK e pronto. Eu já tenho dois menus filhos de serviço. Se eu quisesse criar um outro menu aqui embaixo, por exemplo, eu poderia criar um menu rótulo chamado RH ou recursos humanos, por exemplo. Aí posso dar OK. E ele está aqui hoje debaixo dos serviços, mas se eu não quero, eu coloco a promover sublink para ele virar, ó, aí ele joga um pouquinho para a esquerda, agora ele é igual aos serviços, tá? Antes ele estava como filho dos serviços. Quando eu fiz essa configuração, agora ele é do mesmo nível que serviços, tá? Eu vou salvar aqui só para vocês verem como tá ficando, tá? Vou salvar e olha só, quando eu paro o mouse sobre serviços, eu tenho dois links, ó. Solicitação de reembolso e solicitação de férias, tá ok? Agora, recursos humanos, não. Quando eu paro o mouse, não acontece nada, porque eu criei ele como rótulo e não criei nenhum filho para ele, né? Aqui, se eu clicar, por exemplo, solicitação de férias, ele vai abrir o site do Bing. E se eu clicar em solicitação de reembolso, ele vai abrir o site do Google, tá ok? Mas e se eu quisesse criar mais menus? Clico em editar. Se eu quiser criar um filho para o RH aqui, por exemplo, eu posso criar. Posso clicar aqui de baixo, deixo o link, coloco, por exemplo, aqui um outro site agora. Vou colocar aqui .wall.com.br, por exemplo. E aí aqui eu posso falar que seria solicitar cartão corporativo, por exemplo, tá? Clique em OK. E se eu quero que ele seja filho de RH, de novo, vem aqui criar sublink. Uma coisa legal também que a gente pode fazer
é mover os menus, trocar eles de posição. Tá vendo que ele aparece um sinalzinho aqui do lado esquerdo? Eu posso arrastar e jogar para cima. Aqui eu joguei dentro, posso jogar para cima, tá vendo? Eu consigo mudar a ordem dos botões tranquilamente. Posso arrastar e jogar de baixo também. Se eu jogo em cima do páginas, agora o conteúdo do site é filho de páginas. Tá vendo que ele ficou à direita do páginas? Se eu não quero, eu jogo para cima. Agora os dois estão no mesmo nível. Então eu consigo ordenar e se eu jogo exatamente em cima, ele se torna um filho. Tá ok? É as formas que a gente tem aqui de manipular o menu. Essa parte que está aqui, habilitar a navegação de segmentação por público-alvo, eu não vou falar para vocês agora, porque eu preciso apresentar um outro conceito para vocês primeiro, tá? Para depois a gente ligar isso daqui, tá ok? Então aqui eu mostrei para vocês somente como criar os menus, como ordenar os menus, criar um menu filho de outro menu, tá ok? Então eu vou salvar aqui. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só que agora o RH já tem um menu, né, filho, é aqui na parte de configurações, alterar a aparência aqui. Eu quero mostrar para vocês que a gente pode mudar. Hoje nós estamos usando o Mega Menu, mas a gente tem esse outro modelo que é o menu cascata. Se eu salvo, olha só o que muda aqui, ó. O menu fica bem mais simples, tá vendo? Então esse aqui é o menu cascata. E aquele outro que a gente tem os menus bem grandões e a gente pode criar vários níveis, é o menu, é o que a gente chama de mega menu, tá? Então aqui eu vou voltar, por exemplo, aqui o mega menu. Uma coisa importante que eu também não falei para vocês é que se você quiser ter um outro nível de menu aqui, você consegue, tá? Então eu vou editar aqui novamente e vou criar um novo item aqui. Vou criar aqui um item teste mesmo, teste 1. Teste 1. Vou clicar em OK. Vou arrastar ele e vou falar que ele é filho de solicitação de reembolso. Olha só, ele ficou à direita aqui do solicitação de reembolso. Vou criar mais um aqui, só para vocês verem. Teste 2, ok. Olha só. Agora se eu salvar e eu vier aqui no menu, eu tenho solicitação de reembolso e 2 filhos para ele, tá vendo? Então poderia cadastrar vários níveis de menu. E ele vai mostrar direitinho aqui para mim, tá ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. A gente ainda vai falar sobre menu de novo depois que a gente aprender a criar listas, bibliotecas e páginas. Mas por hora é importante que vocês saibam que dá para você personalizar totalmente aqui o seu menu, tá ok? Então é isso, nos vemos na próxima aula.